Meus irmãos, convidamos a igreja para estar em pé. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. Capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. Quantos irmãos procuram, aproveito para agradecer as caravanas que estão aqui hoje, escaladas pelo pastor da igreja, aos obreiros, ao santo ministério da igreja que aqui está, ministros, presbíteros. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos que têm atendido à escala do nosso pastor. Capítulo 5 da primeira carta, a partir do versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos, igualmente no trato de uns para com os outros, revesti-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra esta noite. Esta palavra que é rica e poderosa para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelas presenças dos meus irmãos e das minhas irmãs. Senhor, muito obrigado pela presença do santo ministério da igreja que aqui está. Te agradecemos, Deus, pela nossa família, pelo nosso pão, pelas nossas vestes, pelo nosso calçado. Te agradecemos, Deus, pela saúde que o Senhor tem dado a cada um de nós. Muito obrigado, Deus, por esta linda igreja que aqui está, com o compromisso, a responsabilidade de aprender a Tua palavra. Tem, Senhor, misericórdia de nós mais uma vez, porque o Senhor é bom. Atende, Deus, a nossa necessidade de ouvir a Tua voz. Nos dê uma palavra, Senhor, conforme o Teu coração, pois sem Ti nada podemos fazer. Abençoe, Senhor, o anjo da igreja, o Teu servo, nosso pastor presidente, a sua família, o trabalho do Senhor na obra missionária, os dizimistas e ofertantes. Traz, Senhor, o nosso pastor em paz desta viagem. Senhor, fica conosco, abençoe o Brasil, o nosso estado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode ocupar os seus lugares por bondade, irmãos. Nós tivemos uma primeira oportunidade com os irmãos a semana passada. E hoje, pela graça de Deus, nosso pastor nos confia mais uma vez esta oportunidade. E falamos um pouco sobre a igreja primitiva que viveu nos anos 60 da era cristã, a perseguição que era ferrenha contra a igreja, a opressão do Império Romano contra os crentes, igrejas jovens, recém-formadas. E essa igreja precisava de uma consolação. E a palavra de Deus, ela consola, exorta e edifica. E o apóstolo Pedro foi achado por Deus como instrumento para ensinar a igreja o caminho de como se portar diante de tamanha perseguição. Nós não vamos reconstruir tudo que falamos a semana passada, porque nós queremos, com a graça de Deus,
entendendo a necessidade da igreja, terminar esta nossa reflexão. Mas do capítulo 5, do versículo 1 do capítulo 5 ao versículo 4, que você está com a sua Bíblia aberta, acreditamos, o apóstolo Pedro vai falar sobre os ministros, a casta de liderança da igreja. E vai mostrar que essa liderança deve ser modelo para o rebanho de Deus. Do versículo 5 ao versículo 7, o apóstolo Pedro vai trabalhar as disciplinas de relacionamentos da igreja. A primeira disciplina que ele vai trabalhar com os irmãos é a disciplina, é o ensinamento sobre o relacionamento para com o outro. Já falamos aqui sobre isso a semana passada. A capacidade de ler o outro, de ver o outro, de sentir a dor do outro. Pedro tem muito, eu poderia dizer, tem uma teologia muito próxima daquilo que Paulo ensinava, daquilo que Paulo pregava. Paulo vai dizer: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se... Então Pedro vai dizer no versículo 5 que nós devemos suportar o outro, nos vestir, e eu falei aqui a semana passada sobre a veste apegada ao corpo como ilustração, e ele diz que a humildade deve estar apegada a cada um de nós, colada, rente ao nosso corpo. Essa é a ilustração que ele utiliza no texto. No versículo 6, ele já não vai falar mais dessa relação horizontal, um pensando no outro e ajudando o outro. Mas agora ele vai falar da relação vertical. É quando o homem está em relacionamento com Deus. E aí ele vai dizer que o homem deve estar debaixo da potente mão de... para que a seu tempo, ou em tempo oportuno, o Senhor o exalte. E hoje nós queremos pensar sobre o último relacionamento que não falamos a semana passada, que é o relacionamento do homem consigo mesmo. A relação que o homem tem quando ele pensa em si mesmo. E qual é a disciplina que Pedro aplica no texto para que esse homem possa ser pleno, abençoado, vitorioso, feliz e alcance escapar da espada da perseguição do império. Hoje a violência contra a igreja, em alguns lugares, já não é uma violência física, mas é uma violência ideológica, que é muito mais grave do que a violência física. Então, essa relação do homem consigo mesmo, Pedro vai trabalhar o ensinamento sobre a ansiedade. E ele vai dizer no versículo de número 7, lançando sobre ele. Quem é esse ele do texto aqui? É o Senhor da igreja. É Jesus. Pedro está dizendo: vocês já aprenderam o relacionamento para com Deus. Já aprenderam o relacionamento para com o outro, com o semelhante. Agora vocês precisam ter paz pessoal. Paz na alma. Porque uma vida ansiosa é uma vida sem paz. A palavra ansiedade vem de uma raiz que significa estrangulamento. É como se uma pessoa estivesse morrendo numa forca. É como se ela quisesse respirar e não pudesse respirar. Porque está morrendo pela ansiedade. Nunca se vendeu tanto remédio psicotrópicos como se vende hoje.
Os gabinetes dos psicólogos estão abarrotados de gente. Eles chamam, eu coloquei aqui, ansiedade, que é uma preocupação excessiva e é conhecida no meio dos psicólogos, dos que estudam o ser, e aqui nós temos muitos deles, mulheres e homens que são psicólogas e psicólogos. Eles chamam de transtorno de ansiedade generalizada. É uma ansiedade exacerbada, fora do limite. Porque existe uma ansiedade natural, um medo natural que é uma defesa do organismo. Mas existe um pavor, uma ansiedade que transtorna a mente humana, que inviabiliza o viver humano, que mata os relacionamentos. Uma mulher que vive sob o poder desse transtorno, ela não se relaciona bem com o seu marido, não se relaciona bem com seus filhos. Um homem com ansiedade excessiva não se relaciona bem com a sua esposa, não tem relacionamento bem com seus filhos, porque a sua vida está em um buraco, em um caos. Mas a recomendação bíblica é lançando sobre ele. Não é parte desse transtorno, mas diz o texto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E o texto nos garante uma vitória e nos dá uma promessa, porque ele tem cuidado de vós. É como se Pedro estivesse dizendo, ansioso, por mais ansioso que seja, não pode cuidar de si mesmo. Não pode se prover. Não se basta. O homem em si mesmo não se basta. Porque o homem é limitado na sua instituição, na sua constituição. Ele é tão limitado que ele passa o dia no maior corre-corre da vida, mas precisa dormir à noite, para fazer uma recomposição das energias. E se ele não atender esse expediente social que Deus estabeleceu em seu organismo, em sua vida, no outro dia ele está mal, porque não dormiu bem à noite. É assim ou não é? Então o homem não se basta. O homem não pode fazer o que quer. O homem não pode prover aquilo que é mais alto produto da sua aspiração. Ele precisa confiar em Deus. Não é que é uma opção, é um caminho de vitória confiar em Deus. Davi entendeu isso e disse, entrega o teu caminho. Em outras palavras, ele queria dizer, entrega a tua ansiedade ao Senhor, porque Ele tem cuidado de ti. Porque o mais Ele fará. Então tem parte que é para você fazer, mas tem alguma coisa que por mais desejo que você tenha, e sonhos e projetos, somente Deus pode fazer. Quem diz amém, meus irmãos? Está vendo aquela lâmpada bonita ali em cima? Se eu disser assim, estique a sua mão aí, meu irmão, que você vai ganhar uma vitória quando você tocar naquela lâmpada. Quem aqui é capaz de pegar essa lâmpada com a mão? Você pode dar pulo de toda a qualidade aí. É assim ou não é? Vai morrer de ansiedade dizendo eu tenho que tocar, porque senão eu não alcanço a vitória. Eu tenho que tocar, que o pastor diz, toca na lâmpada e recebe a vitória. E você vai para casa frustrado. Você vai para casa desanimada, porque eu disse que se não tocar na lâmpada, não tem vitória. E você não tem altura suficiente para alcançar a lâmpada. É o que a Bíblia está dizendo. O que você não pode,
aonde você não alcança. Não morra pela ansiedade, deixe aos cuidados de Deus. Porque se Ele tem esse plano para a sua vida, não precisa ficar pulando, dando cambalhota, agoniado, suado, desesperado, porque Ele tem. Pedro está dizendo, a Bíblia está dizendo, Ele tem cuidado de vós. Deus não vai pedir a você o que você não pode fazer. Pastor, eu me lembro da história de um garoto que o pai disse, eu acho que já contei aqui. O pai disse, eu vou lhe dar uma bicicleta quando você for grande. E o garoto disse, e quando é que eu vou ser grande? Ele disse, quando a sua cabeça encostar na parede da cama, do espelho da cama, e os pés passar da cama um pouquinho, aí você cresceu, está grande, eu dou a bicicleta. E o pai ficou na cozinha conversando com a mãe, e já era tarde, o menino foi para o quarto dormir. Chegou no quarto, dormiu, e daqui a pouco o pai ouviu o menino gritando, pai, pai, meu pai, meu pai, compre a minha bicicleta que eu já estou grande. O pai disse, ô gente, e ele não foi dormir pequeno, e como é que já está grande? Mas então a gente vai para lá para ver essa visão. E correu pai e mãe para o quarto da criança. Quando chegou lá, ele tinha tido aquele sonho de adolescente, que sonha com coisas maravilhosas, e girou assim na cama. Quando o pai chegou e disse, não, meu filho, não é que você está grande não, é que você dormiu atravessado. Não tem hora que Deus diz assim, você que pensa que eu não vou fazer, eu vou. Agora, enquanto você estiver atravessado, eu não faço, não. Porque você está assim, feito um peão. Eu quero, ou o Senhor me dá, ou eu morro. E fulano não tem, e fulano não chegou. Aí está assim, atravessado na cama. Enquanto você não ficar aprumadinho, ele não chega. E como é, pastor, aprumadinho? Aprumadinho é confiar nele. Mas fulano passou porque é o tempo de passar. Mas fulano já chegou lá, é porque o tempo de fulano já é para chegar. E o seu é de caminhar. Dá para dar glória a Jesus aí? Veja, irmãos. Eu coloquei aqui algumas coisas que são interessantes para a gente perceber. Os estudos mostram que uma pessoa com transtorno de ansiedade, ela leva 15 anos para pedir ajuda. Tem gente que morre e não pede ajuda. Não, eu vou resolver. Peça ajuda, não, eu vou resolver. Morre e não resolve. Qual o resultado desse transtorno no corpo humano? Palpitação. O coração só vive acelerado. Não tem gente assim? Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Aconteceu? Não. E vai morrer. Porque essa palpitação, esse coração acelerado, não vai acelerar Deus, não. A gente tem que entender isso. Que Deus não é aquele bonequinho que a gente dá corda assim, ó. Eu brinquei, eu acho que muita gente brincou aquele soldadinho que dava a corda assim. E soltava ele assim, ele falou. Aí acabava a corda, ele. Parava. Cadê já a minha idade aqui? É tudo jovem. Só eu estou ficando velho e Jesus está renovando vocês tudinho. Deus não. Ninguém dá corda a Deus não. Em Deus não. Ele é um ser absoluto. Ele é um ser soberano. Quando o Judá de Deus estava em crise e a terra estava em crise, ele usou Isaías e disse assim: fale a Isaías, ainda antes que houvesse dia eu sou. Eu sozinho fiz conhecer todas as coisas. Deus comigo não há.
nem houve, nem há, nem haverá. Eu sozinho faço todas as coisas. Nós temos uma ideia hoje de parceria, e essa ideia de parceria, ouça-me, é nossa, não é celestial não. Deus não precisa de alguém, Deus em busca de parceria. Quem precisa de parceria é empresa, é comércio, é investidor. Deus não fica dizendo assim, quem quer ser meu parceiro para me ajudar nessa obra? Não. Mas eu não estou na obra de Deus, está por misericórdia. Está por vocação e convocação. Está porque Ele escolhe, está porque Ele seleciona, está porque Ele estendeu a mão e disse, eu quero você. Mas não é parceria, porque você sem Deus está acabado, morto e perdido. Mas Deus sem você permanece sendo o mesmo Senhor absoluto, gracioso e poderoso. Ele diz, eu mato e faço viver. Eu faço a ferida e eu mesmo saro. Eu mato e vou lá e digo assim, vida de novo e vida de novo. Ele disse, eu vou e fecho a porta e ninguém abre. Esse ninguém abre nem oração, nem jejum, nem pulo, nem roda, nem corrente, nem sal fino, nem sal grosso. Nada abre. Se Deus fechar, não abre. Não abre. Agora também a Bíblia diz, quando Ele abre, também ninguém fecha. Pode orar e não fecha. Pode pedir para fechar e não fecha, porque Ele é em si mesmo Deus eternamente e soberano. Se eu fosse você, levantava a sua mão para dar glória a esse Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Então não morra pela ansiedade. Você com Deus deste, lindo, maravilhoso, glorioso, Senhor absoluto, morrendo, palpitação, coração acelerado, falta de ar. Você tem o que, irmão? Sei não. Náuseas, dificuldade de concentração. Não tem gente que é assim agitada, não tem? Agoniada. Toma um remedinho, irmão, porque você é muito agoniada. Ansiedade. Sono, não dorme bem. Tem gente que não dorme. Toma remédio para dormir, remédios pesados. Deus quer te libertar disso, meu irmão. Deus quer que você durma bem. Vou dizer uma coisa aqui, por favor, me suporte. Sabe por que tem muita gente dormindo mal? Porque não aceita às vezes o que Deus está fazendo. Tem gente que não aceita. É Deus, mas eu não aceito. Vai dormir mal. Mas aceite. É melhor aceitar, porque se bater de frente com Deus não vai ter vitória. Contraturas musculares, corpo só vive doendo, ninguém sabe por que dói tanto. Ansiedade. Fadiga e temores. Não sei se tem gente hoje aqui assim. Mas se tiver, faça um pacote da ansiedade. Como diz o irmão no interior, amarre a boca do saco assim aí, e jogue esse pacote nos pés de Jesus. E diga, Jesus, cuide disso. Amém, meus irmãos? O Senhor é o vigia fiel do seu povo. Diga, o Senhor é o guarda fiel do seu povo. Salmo 127.
E o verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem guarda a nossa casa? Que proteção excelente há, que a gente abre, fecha, entra, sai, de dia, de noite, chega de madrugada, entra em paz, sai em paz. Que vigilância perfeita é essa? Senão é a presença de Deus que desvia o mal. O mal vem em direção à tua casa, ao teu trabalho, ao teu lar. Toda sorte de violência, e a Bíblia diz: a sentinela dormiu. Quem vigiava a rua cochilou, mas o Senhor é o guarda fiel do seu povo. Sabe uma coisa que Deus guarda como ninguém? A nossa mente, que é fraca. Se Deus não guardar, a gente fica, como diz o pastor Roberto, bilocio, facinho, facinho. Porque a Bíblia diz que a angústia faz o justo endoidecer. Se Deus não colocar a mão assim, você fica, tá bem hoje aqui, tá bem? Pergunta ao seu irmãozinho, tá bem, meu irmão? Tá bem? Tá bem? Diga para ele assim, é Deus guardando. Aleluia. Aleluia. A seta maligna vem e ele quebra. Pá! O diabo lança com sua flecha em direção à tua mente e ele no meio do caminho, pá! Aí você canta, você ora e você nem imagina que era para estar louco, que era para estar doente, que era para estar perturbado, mas você está aqui hoje em paz, e em paz me deitarei, e em paz dormirei, porque somente tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Decamaçorremia. Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus aqui esta noite, irmãos, nesse culto de ensinamento bíblico. Qual a indicação dos especialistas? Qual? Que deve ser apreciada. Faça yoga, que melhora, eles dizem. Faça uma meditação transcendental, eles dizem que melhora. Faça exercício físico, que vai melhorar. Agora, o que é que a Bíblia diz sobre essa carga de ansiedade? O que é que a gente vai fazer com ela? Jesus tem uma palavra. Mateus, Evangelho de Jesus por Mateus. Capítulo 11. E 28. Veja o convite para aliviar a carga, a tensão da ansiedade. Deus quer você hoje aqui leve. Não é bobo, é sabendo dos problemas, das lutas, mas aliviado de uma carga excessiva de ansiedade. Então vamos lá para o convite de Jesus. Vinde a mim, todos os
que estáis cansados e sobrecarregados. Não é carregado, é sobrecarregado. E eu vos aliviarei. Quer atender o convite do mestre? O convite é este. O texto dá a impressão de um movimento. Um movimento, diga comigo, um movimento. Um movimento de fé, de ação. Quando ele diz assim, vinde a mim, é como se ele dissesse, saia do seu lugar, mova-se. Está ansioso? Deixa essa ansiedade e venha a mim. É como se o Espírito de Deus, pela sua palavra, está dizendo assim, mova-se. Porque se você ficar assim, parado, ansioso, morrendo, coração acelerado, e não come, não dorme, não vive, vai morrer. Mas Jesus está dizendo, mova-se. Saia do seu lugar e venha a mim. Ele não está dizendo, vá fazer yoga. Nem está condenando isso aqui. Vai fazer uma meditação. Não, ele está dizendo, venha a mim. Porque eu sou e sempre serei o maior psicólogo de todos os tempos. Sente aqui no meu divã. Sente aqui na cadeira. Que eu vou tratar você. Você pensa que não tem jeito? Eu, o maior psicólogo, que se chama Jesus, vou tratar você. Sente aqui. Agora conte os seus temores. Aí você começa a falar. Papapá, 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 papapá. O senhor vai ouvir ainda, Jesus? Vou, fale. E papapá, e papapá, e papapá, papapá. E papapá, e papapá. Foi, ela falou desse jeito, foi. E ele disse assim, papapá, e papapá. E Jesus lá ouvindo. Porque psicólogo tem que ter graça para ouvir. E ninguém ouve melhor do que Jesus. Oh, meu Deus. Tem gente aqui hoje, no divã de Deus, sendo tratado por Jesus. A alma sendo tratada por Jesus. O ânimo sendo tratado por Jesus. Vinde a mim, saia do seu lugar, mova-se. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Jugo é a forquilha que era colocada no boi quando ele fazia o arado. E aí é daí onde vem aquela sugestão, o boi velho e o boi novo. O boi novo, força, o boi velho, experiência. E aí colocava a forquilha em ambos, e quem queria correr muito, aí o boi velho dizia assim, corra menos. Quando o boi velho desanimava um pouquinho, cansava, o boi novo dizia, vamos. É a forquilha, é a prisão. Jesus está dizendo, quer ser aliviado? Receba a minha direção. Não é ser aliviado para dizer assim, estou livre, não sinto nada, estou livre, não sinto, não. Eu estou livre na forquilha de Jesus. É que antes eu era perturbado porque fazia o que queria. Agora eu estou fazendo o que Ele quer. Eu estou na forquilha dEle. Eu estou na canga dEle. Ele manda, eu vou. Ele manda parar, eu paro. Ele manda caminhar, eu caminho. Ele manda orar, eu oro. Eu estou na forquilha dEle. Vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Humildade não é imposição. Não adianta ninguém dizer assim, eu oro por esta irmã para que ela seja humilde. Não é questão de oração. Digo eu para você, seja humilde. Não é questão de imposição. Nem oração, nem imposição. Humildade é questão de aprendizado, é de escola. É sentar na cadeirinha da escola, com a lancheira. Que tem gente dizendo assim, o que é que esse homem está dizendo de lancheira aí? É porque não foi do seu tempo. Porque o seu tempo é de smartphone, né? Que pede o lanche pelo smartphone.
Mas eu sou do tempo da lancheira que puxava assim, que tinha aquela garrafinha cor de laranja, com aquele bolo de laranja que só tinha de laranja a cor, porque a prova era grande, não era bolo de laranja. E minha mãe está ali, perdoe mamãe que está ali me ouvindo. É assim ou não é? Pastor Josué, servo de Deus. Então é sentar na cadeirinha da escola de Jesus, com a lancheirinha do lado, para não correr o risco de sair para lanchar fora, ficar ali mesmo. A caneta, o papel, o lápis, e dizer: Mestre Jesus, ensine que eu quero aprender o que é ser humilde. Eu vou orar para ser humilde. Não é orar para ser humilde, é pedir a Jesus para ensinar você a ser humilde. Vamos fazer uma dinâmica aqui, porque tem gente olhando para mim assim. Vou pegar esse pastor quando terminar o culto. Vamos fazer uma dinâmica assim para quebrar o gelo, né? Pergunta assim para o seu irmão com muito jeitinho, com um sorriso, para ele não ficar abusado. Você está matriculado na escola de Jesus? Pergunte ele assim: está ou não? Diga assim para ele: se está, vai escapar. Se está, vai escapar. Temos ali 5 minutos. Nós temos uma ansiedade vista no Antigo Testamento, e eu acredito que concluo aqui, que é uma ansiedade que é produzida pelo bem que não foi feito. Ouça-me, por favor. Tem aquela ansiedade que você sofre por uma coisa que você nunca vai ter. Porque a gente às vezes sofre porque sonhamos alguma coisa, e aí quando a gente acorda diz assim: Deus vai fazer isso. Vou dar um exemplo para a gente ficar bem objetivo, que é culto de doutrina. Eu tenho um carro seminovo, graças a Deus. Então, eu tenho a maior ansiedade de dirigir um carro importado aí, de dinheiro sem fim. Aí eu vou dormir. Eu sonho, carrão. Chegando aqui em Abreu Lima com... Abre que chegou a Ferrari de Paulo Filho. Quando eu amanheço, aí eu olho para Magda e digo assim: filha, se prepare. Vamos preparar a garagem que vai chegar uma Ferrari vermelha. Mas meu filho, quanto custa esse carro? O pessoal fala aí de 600, 700 mil. Mas eu sonhei. Eita lá. Você sonhou? Sonhei dirigindo uma Ferrari. E às vezes eu nem agradeço a Deus pelo que já tenho. E fico agoniado com a Ferrari que eu não tenho e nunca vou ter. Os irmãos estão me entendendo? Então tem uma ansiedade que a gente... ela nasce numa perspectiva daquilo que a gente fica... uma coisa alienígena, uma coisa louca. Porque, irmãos, olhe, promessa de Deus não é uma coisa fabricada na mente da gente, não. Promessa de Deus é uma coisa que Deus resolveu lá e fez aqui, pronto. Não foi uma coisa que a gente foi lá no céu e disse: olha, Jesus, eu queria ser assim. Dá para encaixar aí? Não. Promessa de Deus é uma decisão livre de Deus, organizada de Deus, que Ele decide livremente. Vou dar um exemplo para os irmãos. Ele disse assim: amei, e vai ser daqui a pouco lido, amei Jacó e aborreci Esaú. Mas quem era o enrolão? Veja como é difícil a gente falar. Quem era o enrolão? Quem era o trapaceiro? Quem foi que enganou o pai? Irmão, e até a primogenitura comprou com guisado. Quem foi? Mas quem foi objeto do amor do coração de Deus? E vai ficar aqui a noite todinha e ninguém explica isso. Vai passar aqui um mês todinho e ninguém vai explicar isso, porque ninguém explica o amor de Deus. Deus pode pegar amanhã
o bandido mais miserável, o marginal que deve morrer na cadeia, pega ele, salva, batiza com o Espírito Santo, faz ele membro da igreja, daqui a pouco ele é pastor. Meu irmão, Jesus é bom. Fulano, ninguém explica, irmãos, o amor de Deus, ninguém explica. Ananias disse assim: olhe Deus, eu sei que o Senhor é Deus, mas o Senhor está pedindo para fazer uma oração por quem? Saulo é matador de crente. Saulo não respeita a mulher grávida, não respeita ancião, foi crente com ele, é pau. Aí Jesus disse: Ananias, com todo respeito, meu filho, eu não estou pedindo essa informação a você não. Eu estou dizendo para você, vá na rua direita, homem. O homem está lá cego e de joelho. É um vaso escolhido, Ananias, para mim. Se para ti não serve, Ananias, é meu escolhido. Oh, que glória aqui esta noite, Jesus. Glória a Deus. Então tem aquela ansiedade que é produzida pelo mal que alguém faz, ou pelo bem que deixou de fazer. E eu quero encerrar com esse texto. Gênesis. Livro de Gênesis. Capítulo 42. Veja que a palavra ansiedade do Antigo Testamento, ela tem uma conotação de angústia, que é aquilo que falamos, o estrangulamento, não é? Gênesis capítulo 42 e o versículo 21. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso... A quem, irmãos? Irmão. Pois lhe vimos o quê? Angústia. Da onde? Da alma. Quando nos rogava o quê? Que lhe acudimos. Por isso nos veio esta ansiedade, tristeza, angústia. Esse texto fala de quem? Dos irmãos de quem? Qual é o parecer que esse homem tem aqui? É de um sentimento de culpa. E essa culpa gerou o quê? Ansiedade. Porque José disse assim: me tire dessa cova. Não foi? Me lance fora daqui, me ajude. E eles podiam ajudar e não ajudaram. Olhe para cá. Quando você pode ajudar e não ajuda, a ansiedade se instala na sua alma. E a pior ansiedade é essa. É quando você pode estender a mão e não estende. Que você pode dizer assim: meu Deus, se eu tivesse orado por fulano, talvez ele não tivesse ido para a perdição. Mas eu não orei. Se eu tivesse visitado aquela irmã, talvez ela não tivesse ido para o mundo, mas eu não fui visitar. Se eu tivesse agarrado fulano, não, você não vai pecar não, fulano. Mas eu fiquei na plateia, eu acho que ele vai pecar. Se não pecou hoje, peca amanhã. Mas eu acho que eu estou sentindo que ele vai cair. E se você sente que ele vai cair, por que não corre logo para agarrar ele? Se você está vendo ele no buraco, dizendo: me dê a mão para eu sair daqui. Não foi isso que José pediu? Me tire daqui. E os irmãos olharam e... não. E depois veio a culpa. E da culpa, uma ansiedade mortal. Se você pode fazer o bem e não faz, você peca. Façamos o bem. Quem diz amém, meus irmãos? Façamos o bem.
Saia desse culto hoje correndo para salvar alguém. Estenda as suas mãos para alguém. Se você não pode gritar, se não pode ir lá, entre no seu quarto hoje e diga: Jesus, eu vou pregar uma briga santa aqui, Jesus. Eu só me levanto dessa oração quando eu sentir a tua presença na vida de fulano. Enquanto ele não se arrumar, eu não descanso. Quem está entendendo o que o Espírito de Deus está falando aqui esta noite, irmãos? Nós não somos uma plateia, nós somos um corpo. Se o pé dói, a mão sente ou não? Se não sentir, porque a mão está fora do corpo. Vamos concluir com Mateus capítulo 6. E 25 de Mateus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Veja que maravilha. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as alimenta. Porventura, veja se essa palavra não fala com você. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, Abreu e Lima, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, porquanto não vos inquieteis. Diga para seu irmão: não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Dá para dormir? Dá para dormir em paz? Dá para dormir em paz? Dá para tirar o peso da ansiedade e lançar a Ele? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos faça prosperar e nos guarde, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Queira, por gentileza, ficar em pé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Você pode adorar? Eu aprendi. Você pode adorar? A te adorar. Está chegando.
A IADALP vem há quase meio século fazendo a obra missionária sem parar, levando o ID do nosso Senhor Jesus Cristo para as nações. Atualmente, a Assembleia de Deus em Abreu Lima tem missionários desenvolvendo trabalhos evangelísticos e sociais permanentes na Alemanha, com os missionários Everaldo Lopes e Herotildes Lopes; no Equador, com os missionários Edinaldo Xavier e Marlene Xavier; nos Estados Unidos, com os missionários Robson Lucena e Rafaela Lucena; na Itália, com os missionários João Vitor e Priscila Lopes; no Paraguai, com os casais de missionários Danilson Santana e Adriana Santana; e também os missionários Vivaldo Almeida e Leane Almeida. No Peru, com os missionários Assuero Chagas e Rebeca Chagas. Em Portugal, com os missionários Antônio Vessosa e Noêmia Chagas. No continente africano, a IADALP também tem realizado um maravilhoso trabalho, ganhando almas, discipulando e realizando grandes ações sociais nos seguintes países. No Quênia, com o casal de missionários Oliver Munt e Aldeci Munt, e a missionária Josiane Priston, nas montanhas de Tinderet; e em Moçambique, na porção sudeste do continente africano, com os missionários Milton Rafael e Glauci Trindade. Vidas têm sido impactadas, alcançadas e abençoadas por esta grande obra de missões que todos nós da IADALP temos realizado em todos esses países espalhados pelo mundo, através das orações, intercessões, contribuições e do empenho de todos. O nosso Deus vai continuar nos ajudando a mantermos essa chama viva em nossos corações, que batem incessantemente por missões. Missões, a batida do coração da igreja.